Em último lugar, irmãos, para a gente terminar, nesta terceira sessão, nos versos 22 a 25, nós vamos aprender aqui, em primeiro lugar, que quem tem um chamado de Deus e um ministério profícuo não se vendem jamais, porque ministério não se vende, não se compra. E em segundo lugar, nós vamos aprender aqui que uma liderança guiada pelo Espírito de Deus traz unidade e não divisão, traz harmonia e não confusão. E aqui eu gostaria de aproveitar essa sessão da nossa mensagem e fazer uma ponte para falar um pouquinho com você sobre o que nós estamos vivendo neste momento em relação à política. Porque me parece que a política aqui em Maria Mendonça, o negócio não é brincadeira. Será que eu estou enganado? Sim ou não? Oi? Ou seja, eu sempre falo, eu sempre prego, e parece que algumas pessoas, né, eu digo isso por todos os lugares que eu passei, parece que algumas pessoas não conseguem assimilar. Eu sempre disse e sempre falo que política não é pecado. Nós podemos e devemos fazer política. Nós devemos e podemos nos envolver com política. É por causa do nosso envolvimento com a política que os nossos interesses, que as nossas causas, que a missão da igreja tem sido tem sido defendida lá no setor político. Nós precisamos sim, nós precisamos apoiar pessoas que são vocacionadas para a política. Por exemplo, eu não sou vocacionado para político. Na verdade, eu não sei fazer política, eu não sei ser muito político. Uma pessoa sincera demais, ela não pode nem ser política também. Porque você, para ser político, você tem que saber, né? Tem que ter todo um dom ali, toda uma vocação. Eu não sirvo. Mas eu reconheço pessoas que são vocacionadas para isso. Nós temos o nosso irmão Daniel aqui, que é vereador da nossa cidade, e ele é um político, acredito eu, porque foi vocacionado para isso. Assim como ele, tem outros que foram vocacionados para isso. Então, política não é pecado. Fazer política não é pecado. Mas o que é pecado, irmãos? Na política. E é isso que eu quero falar com vocês. Né, Provérbio? O Provérbio está assistindo muitas minhas mensagens. É o primeiro a responder. É isso mesmo, a politicagem. Não tem nenhum problema. Essa semana uma pessoa falou comigo: pastor, mas eu posso estar na igreja porque eu estou trabalhando na política. Eu falei: qual o problema de você trabalhar na política? Política não é pecado, você pode trabalhar. O que você não pode fazer é politicagem. O que é politicagem? Venda de votos, compra de votos, barganha com os políticos. Me dá um negocinho aí que eu voto em você. Se você me dá aquilo que eu estou precisando, eu voto em você. Você está pecando. Porque isso é politicagem, isso é barganha. Porque o político não é eleito para me dar algo que eu estou precisando. O político é eleito para ajudar a população. É uma ajuda no coletivo e não individual. Então, quando você usa de barganha, você está dando um mau exemplo de cristão. E aí a gente está vendo nesse tempo pessoas indo para as redes sociais, né? Facebook, nossos irmãos brigando, porque um vota em fulano e outro vota em ciclano, e um brigando com o outro por causa daquilo. E aí pode alguém, né, por causa do mau testemunho dessas pessoas nas redes sociais, pode alguém indagar assim: será que o pastor não está vendo isso? As pessoas se degladiando lá nas redes sociais? Mas o que o pastor tem a ver com isso? O pastor tem alguma coisa a ver com isso?
O pastor tem que estar aqui agora, em cima do púlpito, ensinando. O que você está fazendo está errado. Agora, lá fora, lá no seu Facebook, lá nas suas redes sociais, o problema é seu. Você responde por aquilo que você faz. E quando nós olhamos para o fato de que a pessoa que tem um ministério profícuo, a pessoa que verdadeiramente é um cristão, a pessoa que verdadeiramente tem um chamado, ela não se vende nesse tempo. Ela não faz politicagem no tempo de política, mas ela permanece dando testemunho de quem ela é de fato, de verdade. E uma liderança guiada pelo Espírito de Deus, ela traz unidade e não divisão. Ou seja, independente se você vota em A e o outro vota em B, a sua missão, independente de quem você vota, é trazer unidade e não divisão. E parece que algumas pessoas em tempo de política se dividem. Parecem que deixam de ser cristãos nesse tempo. Então aqui, baseado no contexto da palavra de Deus, vai o meu aconselhamento para a igreja. Como Pedro vai dizer para Simão, para ele se arrepender daquele pecado, porque ministério não se compra, não se vende, voto não se compra, não se vende. Vai o recado então para toda a igreja: não se perca nesse tempo, não se perda nesse tempo. Não venda seu voto, não compre seu voto e não dê mau testemunho. Não se divida contra as pessoas por causa de política. Você pode se envolver na política, mas você não deve fazer politicagem.